Fala, minha gente, chegamos por aqui na sua tarde, 20 de novembro. Feriadinho, estamos em casa? Coisa boa, né? Curtindo, aproveitando esse feriado de 20 de novembro. Mas o que é celebrado nesse 20 de novembro, hein, Patrícia? É o Dia Nacional da Consciência Negra, aqui no Brasil, né? A é. gente comemora, celebra, fala ou se conscientiza do que, como brasileiros, temos feito com o nosso povo, que é... A gente estava falando nos bastidores, somos todos iguais, mas verdade. É bom conversar sobre o assunto. Com certeza. Inclusive, Tia Cecel, ela tem... Quem conhece Tia Cecel, ela tem uma música que canta, né? Somos todos iguais, mesmo sendo diferentes, falando desse capricho, desse cuidado que o nosso Deus, um Deus criador, artista, ele não cria as coisas todas de uma só cor. Já pensou se o mundo todo fosse verde? Da cor verde, tudo uma só cor. O Entre Família, por exemplo, se esse cenário aqui, Patrícia, e a nossa roupa, enfim, tudo fosse verde, por exemplo, né? Quem tá lá do outro lado não ia gostar, né? Eu gosto de verde. Não, eu gosto de verde também, mas tudo, né? Agora, Deus, né, em sua perfeição, ele criando o ser humano da cor preta, da cor amarela, branca, o cabelo diferente, mais enroladinho. Ó o meu cabelo, ó o cabelo da Patrícia. A gente vai ver outros tipos de cabelo diferente por aqui também. E essa diferença que Deus criou em sua perfeição, e a gente precisa colocar isso como, sim, sendo todos nós iguais, filhos e filhas de Deus, obra perfeita da criação do Pai. E não é que não precisa, não deve existir preconceito por cor, por raça, enfim. E a gente vai falar sobre isso, especialmente pensando nessa data. Vai ter uma aula de história, de sociologia. A gente tem com a gente aqui hoje no estúdio o Wesley Santana, professor, que vai explicar, vai ajudar a gente a entender por que dessa data, o que está faltando no Brasil, o que nós, como pessoas, né, seres humanos ímpares, podemos fazer numa comunidade, por que tem que ter essa data, e a gente vai conversar sobre isso. É verdade, A gente vai conhecer também um pouco da culinária africana. A Luciane foi a São Paulo, um restaurante, vai contar a história dessa cozinheira, dessa chefe de cozinha que trouxe aí um pouco do gostinho da sua cultura, das suas raízes. História sensacional, viu? E a comida, minha gente, comida boa, viu? Comida une, né? Comida une, né? Verdade. E tem uma parte boa também, né? A gente vai aprender a fazer penteados em cabelos afro. Tem história também, porque as meninas também vão contar suas histórias. A gente vai aprender muito aqui e integrar nessa tarde aqui no Entre Família. Pois é, tem muita coisa boa, muito aprendizado, inclusive a sua participação com a gente, que não pode faltar por aqui no nosso Entre Família, tá? Então fica com a gente, já pega o seu celular aí para mandar a sua interação, porque o Entre Família de hoje tá só começando. Vamos para aquele intervalo rapidinho? Vamos lá, a gente volta já já. Tamo junto, Entre Família, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Que bom ter você juntinho com a gente em mais uma tarde. Você sabe, né? De segunda a sexta-feira estamos juntos por aqui, apresentando o programa Entre Família. A Patrícia Piper com a gente hoje. Parceira, tamo junto, Paty. Para falar de um assunto tão importante, a gente quer a sua participação aí de casa. O que a sua família tem feito para promover a igualdade e o respeito dentro e fora de casa? Você já sofreu algum preconceito por causa da cor da sua pele ou o jeito do seu cabelo? Compartilha com a gente aqui, a gente quer conversar, a gente quer trazer para essa roda aqui de discussão e aproveitar que a gente tem um professor para tirar dúvidas, e nos ajudar, né? A entender e aprender sobre esse tema tão importante. Lembra o telefone? Porque aqui no Brasil... o telefone, né? Porque aqui no Brasil hoje a gente comemora o Dia Nacional da Consciência Negra. Isso. Telefone? 12983150249. E é interessante, Paty, a gente até trazer... esse é o WhatsApp, viu? 12983150249. Até a gente trazer aqui, né? Sobre essa pergunta do dia que fala que realmente, né, como a gente tem feito dentro de casa, ensinado os nossos filhos o respeito dentro e fora de casa. Ellen White, ela diz o seguinte, no livro O Lar Adventista. Ellen White, que a gente
entende, a adventista entende sim como sendo uma profetisa do Senhor, viu? E ela diz assim: a família é o fundamento da sociedade e o coração da igreja. A prosperidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem da influência das famílias. Ou seja, se a gente quer uma sociedade melhor, se a gente quer uma igreja melhor, é dentro de casa que isso vai acontecer. Se a gente quer mais respeito na nossa sociedade, é dentro de casa que nós, como pais, devemos ensinar para os nossos filhos. E nunca é tarde, pequeno. né? Não, jamais. Porque eu penso assim, o que eu aprendi lá na minha casa foi de uma maneira. O que eu venho aprendendo, principalmente depois do Entre Família, nos últimos 6 anos, eu sou outra pessoa. Então, como que a gente vai mudar essa chave para as próximas gerações, né? Esse é um tema importante que faz a gente refletir. Com certeza. Então, manda para cá sua interação também, tá? A gente espera você participando com a gente nesse Entre Família todo especial aqui na TV Novo Tempo. E falando em especial, vamos já convidar então Wesley Santana, ele que é sociólogo, historiador, sociólogo do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, né, da Universidade Protestantina, Presbiteriana, olha aqui, ó, cadê o óculos? Deixa eu dar um zoom aqui, Patrícia. Né, Presbiteriana Mackenzie. Tá aqui, ó, faltou o óculos mesmo, viu, Maíra? Wesley Santana, chega pra cá, professor Wesley Santana, que tem muito conhecimento, já participou outras vezes online com a gente. Tudo bem, professor? Boa tarde. Fica à vontade. Boa tarde. Prazer. E esse assunto é de extrema importância para a gente conversar, né, professor? Com certeza. Parabéns por essa iniciativa, né? Esse dia tão importante, o dia 20 de novembro, é um dia de comemoração, como a Patrícia falou, um dia de comemorar, de memorizar com outras pessoas, né? A origem da palavra, a etimologia da palavra, memorizar com outras pessoas, não é sozinho, né? Porque na verdade somos todos iguais. Eu costumo sempre trabalhar com a nomenclatura. Lá no IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, temos lá pretos, pardos, brancos, amarelos, vermelhos. Na nossa sociedade, nós temos negros, somos todos negros. Porque negro, segundo Lélia Gonzalez, é uma condição política e social. É uma luta, uma consciência histórica de todo o processo que essa sociedade brasileira sofreu, né, na sua formação, e que tem 300, 400, 500 anos, e como a Patrícia também falou, é dinâmico, é dinâmica, a gente vive aprendendo, cada dia. Então a gente passa por várias transformações, né? E quando nós dizemos que lutamos por essa causa, nós podemos dizer, eu sou negro porque luto por essa causa, é isso, professor? Sim, considero isso, porque não é um problema. Independente da cor da minha pele. O problema ou a questão não é a pele, somos todos iguais. Certo. Diferentes, como a profetisa está dizendo, né, mas iguais. Iguais no sentido da luta, dos direitos, da oportunidade. Mas há uma questão. A igualdade, a gente pode também questionar com relação à equidade. Porque se partimos da igualdade, todos saem da mesma linha. Equidade, as pessoas não saem da mesma linha, elas vão sair da linha onde estão hoje, onde é o lugar delas. Então tem gente que você vai ter que ir lá, né? Vai ter que esticar mais o braço para puxar. Tem gente que não precisa esticar tanto o braço. Então você tem essa diferença. Por isso eu trabalho com a ideia de equidade. E como que a gente, qual o significado dessa data? Por que a gente tem que ter uma data para celebrar um dia voltado para um povo? Bom, 20 de novembro é a data da morte, né? O assassinato de Zumbi dos Palmares. Ele montou um quilombo, organizou um quilombo durante 20 anos, resistiu contra a escravidão, né? Existem inúmeras pesquisas falando sobre a organização dos quilombos. Nós temos quilombos até hoje no Brasil, né? Felizmente, quilombos que foram reconhecidos pelo governo federal, né? Que recebem apoio, outros que não foram reconhecidos não recebem. Então, 20 de novembro marca para a gente um renascimento, né? É um recomeço. Quando essa data se oficializou em 2023, pouco tempo, né? Pouquíssimo. 2023 é muito pouco tempo perto da nossa história.
Mas quando marca, né, quando tem essa data de 20 de novembro de 2023, ela marca para a gente esse renascimento da discussão, da luta e da conscientização da importância. Até a gente, olhando alguns dados aqui do censo de 2022, por exemplo, onde vem dizendo que 55,5% da população brasileira se declarou preta ou parda. Quase 85%, olha só esse número, 85%, se não mais talvez, da população preta já sofreu discriminação racial no país. E falando sobre as mulheres negras, ainda enfrentam os maiores índices de desemprego e desigualdade no Brasil. E a gente até traz aqui, professor, o papel da educação na desconstrução do preconceito. Como a gente comentou, vem de casa isso, né? Nós, como pais, precisamos mostrar para os nossos filhos que realmente nós somos todos iguais. E eu até destaco um ponto aqui. Meu filho, junto com outro amigo dele, da cor preta, eles brincando e eles no mesmo condomínio. E aí, outro dia ele chegou pra gente e falou, pra minha esposa, né? Chegou e falou pra ela: mãe, a gente é tão igual que a gente parece irmão, né? Isso em todos os sentidos. Então a gente vê que não tem uma distinção. Somos todos iguais, independente da cor, mas infelizmente em algumas famílias cresce com aquele preconceito, com piadas, enfim. A nossa história não é uma linha reta, né, Abinal? Então a gente tem esses nuances, né? Mas você vê, a educação tem as ações afirmativas, políticas afirmativas, as cotas, né? 2012, 2022, 10 anos de cotas. Eu tive a experiência de ter alunas minhas de cotas que hoje são grandes profissionais, né? Na área do direito, na área da arquitetura, da nutrição. E elas falam, foi graças à cota, eu não acreditava que pudesse fazer, e fiz, né? Então, a gente tem pontos positivos e negativos, oscilam mesmo, mas é o que você falou, começa na família, né? A família, a formação dessas famílias e a união dessas famílias formam a nossa sociedade, né? Então, é da família que você começa a trabalhar essas questões. Quando eu era jovem, você tem, né, os programas de televisão já mostravam o teor da questão da cor da pele. Então, a figura é preta, ela vai ser escrava, por mais que seja um programa de época, uma novela de época. E hoje você já vê, filmes e até novelas que não importa a cor da pele. Então, tem um casal, um branco com uma preta, um preto com uma branca. Em nenhum momento você ouve no diálogo deles que eu sou branco, você é preta. Em nenhum momento. É como que se isso não importa. Ou melhor, não importa mesmo. É verdade. Então isso daí tá mudando. A gente tem pontos positivos, mas ainda tem muita coisa para trabalhar, né? E até a gente voltando um pouco mais no passado ali, quando as pessoas de cor preta, elas eram tidas como mercadoria, né? Isso eram mercadorias, eram escravos. Aí veio aquele momento da abolição da escravatura, mas onde foi colocado ali todos iguais, mas o preconceito nesse momento aí, ele também continuou e de uma forma diferente. A gente pode dizer isso, professor? Isso, Abinal. Vieram, vamos arredondar, 12 milhões de africanos para a América. Desses 12 milhões, a metade, 6 milhões para o Brasil, né? O que acontece? Havia uma lógica do lucro, né? Você estava ali iniciando o sistema capitalista, que tinha o nome de mercantilismo. Ou seja, nós somos um país europeu, estamos agora organizados, mas precisamos alcançar novos mercados. Precisamos ter lucro. Então, cria-se um sistema econômico com esse objetivo. Quando os portugueses chegam no litoral africano, eles começam a construir os entrepostos. Vão em busca de mercadorias, de matérias-primas, e aí eles percebem uma tecnologia incrível africana, na produção do açúcar, principalmente. E aí eles começam a ver que há grupos rivais, onde a escravidão é uma realidade. E eles começam a comprar esses escravos.
Só que o intuito deles não é comprar os escravos para a organização dos entrepostos, mas sim para vender para a América. Porque você tem um lucro na compra, tem um lucro depois no transporte, tem um lucro na venda, né? Tem um livro organizado, escrito pelo Laurentino Gomes, né? Uma trilogia sobre a escravidão, onde ele fala, o africano, o negro, ele chegava com 5, 6 marcas diferentes depois de 15 anos, 10 anos trabalhando no Brasil. Ou seja, passou por 5, 6 donos, né? Então, esse africano, que não era um analfabeto lá, você tinha pessoas formadas, você tinha pessoas até da nobreza, porque eram inimigos, rivais entre grupos, né? A gente tem uma ideia de que esses africanos eram todos analfabetos, viviam à margem da sociedade, né? Eram periféricos. Não, eles viviam nas cidades. Eram brigas, eram guerras, e aí os portugueses se aproveitaram dessa situação. Quando eles vêm para cá, eles são transformados em mercadorias, né? Eles são coisificados, né? Esses navios negreiros vão coisificando esses seres humanos. E é o processo da lógica do capital, do dinheiro. Quando eles chegam aqui, né, eles são escravizados, vão passando de um lado para o outro, o processo cada vez mais desumano. Quando vem a abolição, lá no século XIX, aí eu vejo uma situação interessante. Você tem o racismo, o que é o racismo? É olhar e ver que a cor é diferente, você não é igual a mim. Acabou. Excluir. Né? Só que o que acontece? Você tinha esse racismo, mas esse africano não era nem considerado gente. Quando vem a abolição, e aí a alforria dos negros, aí o branco pensa, olha, mas agora então esse preto, esse pardo vai ser igual a mim? Não. Aí institucionaliza o racismo. Aí o racismo vai para a escola. Você pega os primeiros livros didáticos do começo do século XX, mostra o preto, o pardo, num desenho branco e preto. Aí você mostra os grandes heróis brancos em fotos coloridas, imagens coloridas. Já tinha fotografia, né, no começo do século XX. Então você já vê nos primeiros livros didáticos diferenciando, né, o preto, o pardo de origem africana do branco. Com o indígena, a mesma coisa com o vermelho. Porém, o indígena, uma parte dos indígenas tiveram acesso à igreja. A igreja católica precisava dos indígenas nas missões jesuíticas. Então, de uma certa forma, a igreja se ocupa desses indígenas e os protege, de certa forma. O que não vai acontecer com os africanos e os descendentes. Puxa, que aula, minha gente. Eu tinha uma perguntinha. Tem mais uma? Não, pode seguir, pode seguir. Deixa eu ver o próximo bloco. Segura aí, próximo bloco então, hein? Sabe por quê? Porque eu tenho um recado muito especial para você que está em casa aí, ó, acompanhando o nosso Entre Família. Professor, que aula sensacional, viu? Obrigado. E a gente vai continuar falando um pouco mais sobre esse assunto e trazendo algumas... Tô nessa, né? Algumas curiosidades aqui também, mas agora eu quero trazer para você, meu amigo, minha amiga, olha só, quero trazer esse presentão da Rede Novo Tempo, que é a revista Entre Família, que tem o tema do nosso programa. E o que você vai encontrar na revista Entre Família? Vários assuntos para todos os membros da família, viu? Do menorzinho ao maior. Ah, mas não tenho filhos ainda. É para você também esse material, sabe por quê? Porque ela trata, por exemplo, de emoções venenosas. Como lidar com emoções venenosas e destrutivas dentro do lar. Como a gente construir sentimentos, como a gente construir o respeito pelas outras pessoas dentro do nosso lar. E também ela traz aqui um capítulo falando sobre uma família com propósito. O propósito da família aqui nessa terra. Qual é o propósito da sua família? Você sabe? Pois é, esse material vai te ajudar a encontrar o propósito da sua família aqui nessa terra também. Já adianto aí, viu? Levar esperança, levar amor, levar respeito para os outros à nossa volta também. E, é claro, levar Jesus a mais e mais corações, tá bom?
Quer esse material aí para você? Então entre em contato com a gente agora pelo telefone que já aparece aqui na sua tela, viu? Que é o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Conversa com a nossa equipe, faz ali o seu cadastro e aí após fazer o cadastro, você já vai deixar ali seu endereço, tudo certinho, é só esperar chegar a revista na sua casa, tá bom? Abinal, qual o valor para eu receber essa revista? Se prepara então, viu? Porque o valor é de graça. Não precisa pagar para receber essa revista, porque os Anjos da Esperança, esses parceiros incríveis que nós temos, já pagaram para você receber. Então o que você tem que fazer é só entrar em contato. Então eu pago só o frete, Abinal? Não, nem o frete você paga. É só pedir e vai chegar gratuitamente na sua casa. Agradece o carteiro e pronto, agradeça aos Anjos da Esperança também e leva essa mensagem aqui para mais pessoas à sua volta também, tá bom? Peça aí a sua revista, não fique de fora. Muita gente já pediu e se você não pediu, tá por fora. É ou não é, Paty? Verdade. E a gente vai trazer mais uma pessoa para essa conversa. Eu vou mudar aqui de ambiente. Eu vou falar agora com o Dr. Ramon Dutra, ele que é defensor público do estado da Bahia, mestre em Direito e coordenador na região metropolitana de Salvador. Olá, muito boa tarde, doutor Ramon. Tudo bem? Bem-vindo ao Entre Família. Esse é o Abinal e o professor Wesley Santana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, juridicamente falando, a gente quer entender um pouco como que o crime de racismo é definido por lei, como uma lei brasileira, e quais são as principais consequências para quem a pratica. Certo. A lei que trata do crime de racismo é uma lei do ano de 1989. Essa lei ela foi alterada recentemente, mais precisamente no ano de 2023, e ela diz que racismo é aquele ato que causa uma discriminação ou um preconceito em razão de raça ou etnia ou origem. E aí, trazendo até o exemplo que ou a definição, melhor dizendo, que o professor Wesley falou há pouco, quando ele menciona que racismo é quando você vê a outra pessoa e você entende que você é superior àquela pessoa. Então, assim, se esse ato de entender, simplesmente entender que você é superior, ele não é exteriorizado, né, de um ato prático, isso não chega a ser um crime, porque o direito não pode e nem tem como se valer ali dos pensamentos das pessoas. A partir do momento em que aquela pessoa que se sente superior, né, infelizmente, se sente superior, não deveria fazer, mas que sente. E aí pratica um ato de discriminação ou de preconceito contra essa pessoa, aí está configurado o crime de racismo previsto nessa lei. E quais são as consequências jurídicas para esse ato de discriminação e preconceito? Nós temos 3 esferas de responsabilização no direito. São as esferas penal, civil e administrativa para quem é um agente público. Na esfera criminal ou penal, como melhor preferir, nós temos uma pena de 2 a 5 anos de prisão para as pessoas que praticam o crime de racismo ou injúria racial. E aqui é importante fazer essa diferenciação, porque até pouco tempo, mais precisamente até essa lei que eu mencionei em 2023, havia uma grande diferença na penalidade para quem praticava um crime de injúria racial, que é contra uma pessoa específica, do crime de racismo, que é um crime mais abrangente contra uma coletividade. Então, a pena era bem menor para a injúria racial. Desde 2023, a legislação foi alterada, de modo que hoje, tanto um racismo praticado, digamos assim, entre aspas, um racismo contra uma pessoa específica, que a gente considera injúria racial, como o racismo contra uma coletividade, né? Só tem a mesma pena, que é de 2 a 5 anos de prisão. Essa pena pode até ser aumentada se ela for praticada por mais de uma pessoa. E aí, no âmbito civil, nós temos também a possibilidade da vítima pedir uma reparação por danos, né, em face dessa pessoa que cometeu esse ato discriminatório ou preconceituoso. E também na esfera administrativa, como eu já falei, se quem praticou aquele ato for um agente público, ele pode vir até mesmo a perder o cargo, depois de um processo administrativo disciplinar. Porque é algo sério, né? A gente está lidando com as pessoas e a gente tem que aprender que
Isso não é brincadeira e a justiça está aí para nos ajudar. Muito obrigada, doutor. Te agradeço por esse momento aqui com a gente e a gente vai seguindo por aqui. Eu que agradeço, estou à disposição. Maravilha. Vamos para aquele intervalo? 5 anos. 5 anos. 3 a 5 anos. 3 a 5 anos, então é algo sério realmente. O que não é só uma brincadeira. Não é só brincadeira. Vamos para o intervalo então, rapidinho. Daqui a pouco a gente já está de volta e daqui a pouco, deixa eu ver, é daqui a pouco já que vai ter aquele momento dos... O VT. Ah, o VT, verdade, depois tem... Você quer ver o penteado, penteados, né? Você gosta do penteado. Eu acho legal, viu? Não, a gente top demais. Vai falar de comida, eu gosto mais de comida. Então tá bom. Vamos lá então para o intervalo, é rapidinho, já estamos de volta. Que coisa boa estar junto com você nessa tarde aqui no Entre Família, aproveitando o feriadinho, né? E aproveitando em melhor companhia com seus amigos aqui da Novo Tempo, falando sobre esse assunto de extrema importância, que inclusive é o motivo do feriado de hoje, a consciência negra. A gente está conversando sobre esse assunto importante. E para entrar na conversa, aquele assunto que acredito que todo mundo ama, falar de comida. E comida é afeto, é coisa boa. E até eu descobri, Patrícia, outro dia, que essas gordurinhas, essas coisinhas que a gente tem aqui começa a crescer. Ele falar de novo. Isso daqui não é... Excesso de quê? Excesso de bons momentos, porque bons momentos a gente marca com o quê? Uma comidinha boa, uma conversa, e aí você vai tendo excesso de bons momentos, você fica aqui nessa região. Não, mas você tem que diminuir a quantidade. Né? Porque daqui a pouco o figurino não dá mais. Tem que durar o ano inteiro, não acabou o ano ainda. Então tá bom, vamos segurar, deixar pro Natal e Ano Novo. Deixar pro Natal e Ano Novo. Aí dá tempo correr atrás. Olha, a gente vai agora para São Paulo, no bairro da Consolação. A Luciane Bonfim, nossa repórter, foi até lá conhecer uma gastronomia africana. Tô sabendo que ela não foi só conhecer, não. Ela pôs a mão na massa e comeu. Eita, vamos assistir essa reportagem. Você aí de casa já experimentou algum prato da culinária africana? Se a sua resposta for não, fica ligadinho aqui nessa reportagem, porque hoje a gente veio conhecer um espaço bem diferente. Trata-se do restaurante Bius. É um restaurante especialista na gastronomia africana. Mas quem vai contar um pouquinho mais dessa história e dos pratos que são oferecidos aqui é a chefe do restaurante, Melanito Bilha. Eu sou camaronesa e eu tinha parentes que trabalhavam na embaixada do Camarões na época. Então, eles me convidaram para vir passar as férias e, como eu tenho costume de dizer, acabou ficando. Por que eu fiquei? Porque no meu passeio eu acabei descobrindo que o Brasil era uma terra que tem muita oportunidade e que eu poderia criar um espaço para mim nessa terra. E chegando em São Paulo, eu descobri que é uma cidade muito grande e até muito bonita. Então, e tinha muitos africanos na época, bem lá no centro de São Paulo, na República. E também tinha uma descendência afro-brasileira muito grande. E na época aí que eu descobri que a população brasileira negra era de 52%. Com essa população negra, não tinha nenhuma representação africana em termos de gastronomia. E meu choque era que também não tinha nenhum restaurante que falasse de uma gastronomia afro-brasileira. Aí eu resolvi entrar nesse caminho, sentindo que eu estaria trazendo algo novo e algo que poderia muito bem emancipar, é a palavra, né? A população negra, que até então era um pouco mais fechada por causa da discriminação e de tudo mais que está em torno da cultura negra. A ideia principal era de poder quebrar esse conflito entre a população negra e a população branca. De poder mostrar que a sociedade hoje ela tem outro interesse que não é limitado na discriminação e na briga desnecessária. O meu ponto de partida era na comida, que para nós é uma chave muito grande na família. É um momento de reconciliação, é um momento de alimentação, claro, mas é um momento também da confraternização familiar. Eu comecei com a comida do Camarões.
E vendo que tinha um monte dos outros africanos na redondeza, ou mesmo nessa aglomeração dos africanos que estava lá na Paulista, eu consegui entender que eu não precisava parar na comida camaronesa, mas fazer uma gastronomia africana. A aceitação não foi tão imediata, porque eu precisava convencer primeiro o meu povo. Eu não era conhecida, a população brasileira não conhecia o que é a comida africana, como que ela poderia ser e como que ela se apresentava, qual era o sabor. E então meu primeiro passo era de ter como clientela meu próprio povo. Um dia um jornalista brasileiro entra no restaurante e sem saber que ele era jornalista, aí eu fiquei conversando com ele, me fazia pergunta, aí eu fui respondendo tranquilamente. Ele tinha um blog, na época ele trabalhava na Folha de São Paulo e de repente, uma semana, acho que 3 semanas depois, tem um senhor que entra, outro entra, eu falo, de onde estão vindo essa gente? Como que aconteceu? O senhor Marcelo foi uma ponte muito interessante, muito grande, até hoje eu sou muito grata a ele para isso. Nossa, foi o melhor dia da minha vida. A comida africana é a melhor comida do mundo. Eu bati carimbo. Porque ela é uma comida que é natural, que são dos produtos naturais, que vem da terra. Não tem comida africana que tem 5% de produto industrializado. É uma comida afetiva e uma comida de vida. A alegria que nós temos é que nós abrimos uma janela que não estava existindo no Brasil, que era a gastronomia africana. Hoje, a comida africana está tomando uma proporção muito grande. Eu me sinto honrada de ser uma das pioneiras da cultura, poder trazer um pouquinho de alegria no nosso povo e de autoestima. E depois de conhecer a história do restaurante de gastronomia africana e a trajetória da chefe Melanito, é claro que a gente ficou com água na boca. Por isso, fomos pra cozinha acompanhar de perto o preparo de um prato pra lá de especial. E o prato escolhido pela chefe foi o Messi, uma receita tradicional do país de Camarões. Primeiro, as batatas são descascadas e colocadas para cozinhar. Enquanto isso, ela apresenta os ingredientes: o azeite de dendê, alho triturado, óleo de soja, feijão vermelho e sal. Na frigideira entram o óleo e o alho para refogar. Depois, o azeite de dendê, que traz cor e sabor característicos. Em seguida, as batatas já cozidas são amassadas até virar um purê e o feijão vermelho é incorporado. E para acompanhar esse prato, salada fresca temperada com vinagre, azeite de oliva, sal, tomate e cebola. Um prato cheio de história, sabor e tradição africana. Prato finalizado. Claro. Será que tá gostoso? O cheirinho, pena que vocês aí de casa não podem sentir, mas o cheirinho tá muito bom, né? E aí agora chegou aquele momento que a gente mais gosta, né? É o melhor momento. Vamos provar? Vamos provar então? Pode se servir. Você não está convidada. Gente, olha só que quando você estava preparando, o cheirinho ali estava muito bom. Que bom. Eu vou pegar uma porção generosa, né, gente? Porque afinal de contas tá com um cheirinho muito bom. Então vamos lá. Pegar um pouquinho de salada. Sim. Sirva-se também pra gente experimentar juntas. Com certeza. A nossa salada. Pessoal aí de casa, deixa eu mostrar. E como você comentou, é um prato muito saudável, né? Bastante. A gente vê que realmente são produtos vindos direto da terra, né? Não tem como não ser saudável, não, né? Não tem como. Vamos lá, então? Vamos. Opa. Muito bom. Nossa, muito bom. O sabor, assim, eu não sei explicar, mas eu acho que eu nunca comi nada com esse tempero. E é de verdade, assim,
É um sabor muito diferente. É diferente? É diferente. Eu acho que tem um tempero secreto aí, né? Não. Nossa, não tá gostoso. Não. É um tempero muito gostoso. Muito diferente. Não sei se é a combinação ali do azeite. Eu não sei, mas eu nunca comi nada com esse. É a combinação do azeite. É a combinação, né? Olha, descobri um segredo. Mas que gostoso. E parece muito nutritivo também, né, Melanito? Bastante. Eu abri essa reportagem falando pra você, se de repente nunca provou uma comida culinária africana, esse era o momento de assistir e acompanhar tudo. E agora, ó, tô aqui fazendo a minha parte e eu asseguro pra vocês que tá delicioso esse prato. Por aqui a gente vai ficando, né? Porque a gente vai comer toda essa comidinha aí, hein? Com certeza. E vocês estão convidados também para experimentar a riqueza do que é a culinária africana. Muito obrigada. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu espero vocês aqui, hein? Legal, bom demais, hein? De barriguinha cheia. Quem gosta do azeite de dendê gosta, né? Azeite de Na dendê Bahia, lá em a casa. gente também tem um azeite de dendê maravilhoso. Bom demais, hein? Davi trouxe pra mim lá da Bahia, viu? Davi Tá fazendo trouxe. encomenda, então. Opa, inclusive ele tem encomendas, quem quiser ir também, ó. Vou deixar o WhatsApp dele aqui, não, tô brincando. Mas tem, e é tão legal a gente ver ali, né? Uma comida simples, saborosa, mas cheia de significado, cheia de histórias, que carrega história também, né? Especialmente essas pessoas que ela comentou, né? Que moram ali ao redor, que vem, que experimenta, que traz boas recordações de momentos de reconciliação, que ela falou, né? Que a comida traz isso, momentos de reconciliação, de confraternização. E é isso, é um aconchego que a gente sente, né? Até a comida é colorida, né? Sim, A verdade. comida é colorida, as cores também. Vocês falaram das cores hoje no começo do programa. Uhum. É como é importante o colorido, né? Uma palheta, uma coisa de cores. Então, e assim, a comida, a cultura africana, né? Ela é de Camarões, né? Uhum. Eu estava ouvindo uma palestra de um camaronês uma vez, lá em São Paulo. E o país de Camarões é um país pequeno, né? Você olhar na geografia, né, do continente, é um país pequeno em relação aos outros, colonizado pelos franceses. Só que ele dizia que só em Camarões havia mais de 300 dialetos, 300 línguas menores. Então, impressionante, né? Quase em cada cidade, cada bairro tem um dialeto, um idioma, uma língua diferente. É uma riqueza que a gente não tem ideia. É verdade. A gente está ainda engatinhando na nossa história do Brasil, quiçá na história africana. É verdade, hein? Você tinha até uma pergunta, Patrícia, para fazer, você lembra? Eu queria falar um pouco da minha experiência da parte histórica, né? Eu sou do Rio, e no Rio a maioria das pessoas é de pele negra. E essa coisa de ser do Rio, favelado, negro, pobre, marginalizado. E aí a gente cresce ouvindo isso o tempo todo, sentindo isso o tempo todo, apesar da minha cor não ser negra, mas eu estava num contexto e eu não via isso como uma forma... Eu vou trazer para um outro lado de uma das coisas que a gente não trouxe aqui. Eu não via isso como um diferente. E de uns tempos para cá, eu aprendi que sim, as pessoas têm peles diferentes. Você trouxe aqui dessa coisa, da onde eles saíram, né? Eles saíram de um outro lugar que eu não tenho noção disso, não tinha noção real disso. E a gente pode falar um pouco sobre o racismo estrutural, que está muito em moda, né? Então, assim, de um tempo para cá, eu percebi que eu não só estava num contexto, como eu e a minha família praticávamos o racismo estrutural. E aí, quando eu me dei conta, eu tinha uma melhor amiga, várias melhores amigas, mas tinha uma especial que ela era negra. E eu falava assim, igual... Você falou assim, mas somos iguais. Não somos iguais. Não temos uma história racial, não temos uma bagagem igual. E isso também é um preconceito, né? E eu tenho aprendido sobre isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre como eu posso ajudar outras pessoas, assim como eu tenho me permitido mudar como pessoa. O que a gente
pode ajudar o pessoal de casa a não cometer, né? A não falar, a não reproduzir uma coisa que veio errada da família, né? E a gente vê aí, né, Patrícia, 2 movimentos, né? Um movimento em que a gente quer falar que somos iguais e um movimento que a gente tem que se conscientizar que somos diferentes. Na origem, no processo, nas oportunidades. Se você olhar as estatísticas 2022, 2023, em todas elas, né, a população preta e parda está abaixo de toda moradia, saúde, de educação, apesar de termos ações afirmativas, educação, chegada à universidade, apesar das cotas, mas ainda a maioria da evasão do ensino superior é de alunos pretos e pardos. Então, a gente olhar as estatísticas, elas estão sempre, vamos dizer assim, negativas para a nossa luta, né? Para a luta do negro, do movimento dos negros, né? O movimento nosso, né? Todos nós negros. Então, você perceber que é em casa que começa essa discussão. É em casa, saber que a sua amiga está lá e você em nenhum momento se preocupou, né, a cor da pele dela. Ela é sua amiga, ela tem um nome, ela tem uma personalidade, né? Então, a gente trabalhar esses 2 movimentos. O que é o do indivíduo e o que é das subjetividades. Essas subjetividades, a gente nasce com parte delas. E a gente vai produzindo essas subjetividades de uma herança cultural. A gente tem uma herança cultural da questão da mulher, né? Você falar da mulher negra, então, hoje no Brasil, é um assunto ainda mais complexo, porque não tem só o racismo, tem o sexismo, né? Tem o sexismo, então você vê a empregada doméstica. Recentemente, a moça era uma advogada e ela estava em determinado lugar. A senhora vai limpar aqui para mim? Ela falou, não, eu não sou funcionária da limpeza, eu sou advogada, eu vou participar. Então, o tempo todo você ouve, porque está incutido, né, na nossa consciência, no nosso inconsciente também. Vem das subjetividades e elas precisam ser trabalhadas. E aquilo que você falou no começo do programa é muito importante. É essa dinâmica. É esse programa falar, as meninas que vão apresentar, a culinária africana, depois a universidade com debates. Eu fui professor da Prefeitura de São Paulo durante 9 anos, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. E lá é maioria preta e parda, né? Então a gente fazia projetos para discutir essa questão. E eles mesmos, pretos e pardos, não tinham conhecimento, não sabiam do que estava, eram alienados. Quando eu falo que o racismo vai ser institucionalizado depois da abolição, porque isso é um projeto de poder, para manter a população preta e parda, os alforriados, sempre abaixo. E aí, quando ele não tem oportunidade de trabalho, porque ele não tem um amigo que arruma emprego, ele não tem um sapato, ele não tem um cuidado com higiene, cuidado com saúde, aí ele vai continuar trabalhando aí numa situação pior, porque agora ele não é mais mercadoria, porque o governo indenizou, todos os fazendeiros foram indenizados, ninguém teve prejuízo, aboliu a escravidão, olha, eu vou perder, né, 1.000 escravos. Não, o governo foi lá e indenizou essas famílias. Famílias hoje que são, né, até hoje estão aí, né, latifundiárias. Verdade. Com certeza. E essas coisas que a gente está falando da família, do que a gente carrega, do que a gente traz, a gente tem uma revista aqui para te ajudar a pensar em várias questões de família, de educação, de conscientização. E aí a gente pode falar sobre as emoções venenosas. E essa coisa de olhar o outro diferente e falar assim, porque ele é bonito, porque ele é feio, porque ele é gordo, porque ele é nordestino, porque ele é estrangeiro. Isso está dentro da nossa casa, isso está dentro da nossa estrutura. E como a gente vem conhecendo as pessoas, a gente não pode esquecer que são pessoas e que Deus, de alguma maneira, fez elas diferentes, né? A gente estava falando sobre isso, num colorido diferente, em sotaques diferentes, em sabores diferentes. Ele fez isso e a gente precisa olhar como Deus é generoso, é bonito, é belo. E dentro da família que começa esse olhar e esse movimento, e eu tenho aprendido muito a partir do Entre Família, eu nunca vou dizer isso, que não foi aqui, sobre várias questões como maternidade, como casamento, e a gente tem essa revista que é
É uma das primeiras revistas que a gente fala no programa, que a gente mostra no programa, e ela vem abordando esses temas e a gente quer entregar para você aí na sua casa, sem custo algum, e você só entrar em contato com a gente através do WhatsApp 12982444449. Fala assim, eu tô vendo a Patrícia no Entre Família, liga lá, manda uma mensagem, ou, né, a gente está falando do WhatsApp, temos também a opção da ligação, é 21 27 31 21, o DDD é 12 21 27 31 21, vai ter alguém lá para te atender, para falar com você e te responder aí. Tem outras revistas também, mas hoje a gente quer te apresentar essa aqui, tá certo? Vamos lá, sequência aí, Abinão. Boa, Patrícia. Pede a revista, tá? A gente vai para aquele intervalo rapidinho e na volta aí sim, aquele momento do cabelo bonito, fazer alguns arranjo, não, é penteado no cabelo, né? Arranjo? É negócio de mulher. Não, é que casamento às vezes faz, quero fazer um arranjo no cabelo. Não é arranjo na flor, né? Sei lá, enfim. Vamos pro intervalo, minha gente. Daqui a pouco estamos de volta. Conversa boa por aqui no Entre Família, comida gostosa que apareceu ali, eu não saboreei, né? Fiquei só na vontade. E aí também tem o nosso momento do quê? De dar aquele tapa no visual, no cabelo, que eu também não vou poder participar hoje. Puxa vida, hein? Patrícia, por que não posso, Patrícia? Será que, ô Laís e Larissa, será que dá pra dar um jeitinho diferente aqui no meu cabelo? O que vocês acham? Dá pra colocar um turbante aí. E sabia que na época da escola eu usava tinha uma época que eu usava uma bandanazinha assim? Vamos mudar esse capítulo, vamos mudar. Esse vamos mudar. Uma fase ali que eu não ia era... pedir uma trança, mas ia dar trabalho por causa do negócio do... Mas vamos lá, a gente tá aqui com as meninas, a gente tá com a Laís e a Larissa, que parece uma funcionária nossa aqui da rádio. A gente está com a Bárbara, que é a nossa produtora do Entre Família, e ela vai estar aqui também como uma modelo. E a dona Sueli, que já passou aí, tá na melhor idade, dona Sueli? Ótima idade. Ótima idade, e a gente vai mostrar que dá para fazer um penteado, dá para fazer alguma coisa diferente, independente da idade, né, Laís? Com certeza. O que você vai fazer na dona Sueli aqui? Hoje eu vou fazer para vocês uma trança lateral. Muito procurada no cabelo crespo, um penteado maravilhoso, dura bastante tempo e muito lindo. Ela é especialista em tranças. Ela é considerada uma transista lá no Bela de Raiz, que é um salão que a gente tem aqui na nossa cidade. E ela vai ensinar pra gente. Quais seriam os cuidados para eu fazer uma trança? Eu vou chegar lá com o meu cabelo, posso fazer uma trança sem danificar? Pode. Os cuidados antes de fazer a trança, precisa ter a certeza de que o seu cabelo tá realmente bem hidratado e bem forte. Fora isso, é só o pós-trança mesmo. Aí precisa ter um cuidadinho para usar touca de cetim, cuidado para dormir, na hora de lavar, mas são cuidados simples, é básico. Tá certo. Então vamos começar a trabalhar, quero ver o que você tem aqui, ó. Tem uma escova, tem um pente, tem um pregador, um prendedor, uma tesoura, uma linha. Eita, e esse aí? O que é isso? Esse daqui é um... Meu, posso... Pode. Ela tá nervosa. Pode, ó, tá todo mundo te ouvindo. Você tá de microfone. Pode seguir. Esse daqui é um material que eu uso. Eu gosto de colocar pomada nele porque não vai em contato direto com a mão e facilita que eu não preciso ficar indo sempre pra dentro do pote. É como se fosse pra separar, né? Exatamente. Então eu coloco aqui e ele fica fixo. Puxa. E aí eu não preciso ficar toda hora indo na bancada e voltando da bancada, eu posso usar direto. Precisamos de uma pomada. Uma pomada de que tipo, Laís? Essa daqui é uma pomada modeladora. Ela é própria para fazer trança. Você já dividiu o cabelo? Onde você quer fazer a trança? Vai narrando aí pra gente, pro pessoal de casa entender que é uma arte, né? Eu vou fazer uma lateral, bem aqui deste ladinho. A senhora está acostumada a fazer trança, dona Sueli? Sim, eu sempre faço a minha trança com ela. Ah, tá. E hoje ela não vai fazer a minha preferida, tá? Não vai fazer porque não vai dar tempo, com certeza. Exatamente. Com certeza falaram pra ela que ela tem 5, 6 minutos e ela vai ter que se virar aqui, ó, enquanto a gente tá no ao vivo, no Entre Família. É pra fazer essa trança,
A pessoa pode chegar lá e falar assim, eu queria esse modelo de trança. Tem muitas tranças diferentes? Tem. Temos muito modelo, principalmente em trança raiz, a gente tem trança tiara, trança na cabeça toda, que é a famosa nagô, muito procurada também. Também temos outros modelos com tranças soltas, mais elaboradas, que demoram mais tempo e que duram mais tempo também. A trança, você falou a trança nagô, né? Ela tem uma história, né? Você pode contar? Eu já ouvi isso de uma pessoa que é de cor preta e que eu achei fantástico, como os negros escravos eram inteligentes e arrumaram uma maneira de contar aí como que chegariam àquele lugar. Vai, explica você, que você é de raiz. A trança, o original da trança veio da África mesmo, quando estava tendo a escravidão. Então, os africanos, né, os escravizados, eles usavam as tranças para traçar caminhos e também para carregar sementes e comidas. É a história, né? É a arte, é a história. Interessante é isso, né? Até trago aqui pro Wesley, que também, assim como eu, não vai poder participar hoje, né? Desse negócio no cabelo, né, Wesley? Eu gostaria até de ver o que elas poderiam fazer comigo, né? De repente... Aí teria que ser na barba, né, Wesley? Na barba, né? Teria que ser na barba do professor Wesley. Mas é interessante a gente juntar esses pontos, né? A arte, trazendo também com todo esse contexto, né? Que ela colocou, que a Laís colocou aqui, falando sobre... Como é que é mesmo, Laís? Que era para mostrar os caminhos... Para mostrar os caminhos e também para guardar sementes e comidas para levar para outros lugares. Olha só, algumas técnicas... Interessante, né? A Laís me lembrou do abaiomi. Não sei se a pronúncia é essa, Laís. Abaiomi, abaiomi, que era a bonequinha de pano que as mulheres faziam durante a passagem no navio negreiro. Então elas arrancavam um pedaço da roupa, faziam uma boneca para o filho brincar, para a filha brincar. E interessante que quando eles chegavam no Brasil, nos portos, as famílias eram obrigatoriamente separadas. Então a esposa não ia com o esposo, os filhos não iam com os pais. Então aquelas crianças, o que elas tinham dos pais, que provavelmente não viriam nunca mais? Abaiomi. Então a abaiomi era como se fosse um símbolo da raiz, né, da origem de onde eles vieram, para que eles nunca esquecessem disso. Então não é só um brinquedo, né? Não é só para entreter a criança enquanto ela está no processo do tráfico negreiro, mas também para guardar a família. Olha só. Laís, o que você está fazendo? Você separou em algumas mechas? Eu separei algumas mechas porque na parte do meio eu vou fazer um desenho específico. Então eu gosto de fazer essa pré-divisão para mim saber como vai ficar e o tamanho, a quantidade, para mim saber certinho como eu vou encaixar o desenho que eu quero. Ô Laís, deixa eu aproveitar que você está aqui e fazer uma pergunta bem pessoal para você, assim. A gente está falando sobre história, a gente está aprendendo cada vez mais. Eu queria saber se na sua família, por você ser uma pessoa de cor negra, preta, né? Você tinha essa consciência de tudo isso que a gente está conversando aqui? Isso era algo natural? De falar de temas como esse, de entender como que vocês se posicionariam? Teria uma posição ou era tudo meio que normal e faz parte? Qual foi o momento da sua vida que você teve consciência e que levantou uma bandeira, um movimento? Bom, eu vim de uma família de transistas. Somos todas negras, todos somos negros na minha família. Então, eu desde pequena eu tenho a consciência, sempre levantei a bandeira. Sofreu muito nesse... Sofri, com certeza. Na época de escola, eu acho que todo mundo passa por uns probleminhas, principalmente quem é retinto. Mas, graças a Deus, a minha família sempre me apoiando muito. E como eu fui ensinada desde pequena sobre isso, então foi algo que eu não me deixei afetar. Levar pra frente ou acabar criando mágoas. Você conseguiu, você teve uma estrutura, né?
Você está falando do negro retinto, é a cor que é mais escura. E aí isso é pior, porque quando é pardo, né, é moreninho, é mulatinho. É isso? Sim. Tô atingindo aí? Sim. Ou como muita frase todo mundo usa, mas você nem é tão preto assim. Acho que a gente não pode jamais, né, falar assim, não, eu não imagino. Mas eu vivi em um ambiente que tinha pessoas de cor preta. E essa consciência vi depois dos 30 e poucos anos, né? Então, eu imagino que não deve ter sido fácil pelo seu momento aqui. Eu te agradeço por você estar vindo aqui falar no nosso programa e trazer essa arte, né? Que é a trança. Eu acho que deve ter muita história. E estou feliz de ter você aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. E a gente... Agora vamos passar aqui para a Bárbara, né? Vamos ver o que a Larissa vai ensinar para a gente aqui. Um turbante, é isso? Isso. Um lenço. Aqui eu tenho um turbante, ele tem um tecido e arame nas extremidades, que me facilita para poder moldar no cabelo dela. E aí eu vou aproveitar o volume que ela tem, que é maravilhoso. A gente posiciona o meio do turbante na parte de trás, traz todo o volume para a lateral. Vou fazer a mesma amarração que está no meu cabelo, né? E a gente joga o cabelo dela todo pro lado e vem moldando ele mesmo na cabeça. A Bárbara é uma produtora aqui do Entre Família e a gente outro dia estava conversando um pouco sobre a transição. A Bárbara teve um momento que usou o cabelo liso e depois foi fazendo essa transição. Como é que foi para você, Bárbara, chegar hoje, tá na televisão falando do teu cabelo volumoso, lindo e dourado agora, né? Agora tá dourado. Mas para mim, eu nunca tive muita facilidade para lidar com o meu cabelo quando eu era criança, porque na minha família existem texturas muito diferentes de cabelo. E por muito tempo eu achei que se eu fizesse determinado tipo de penteado ou usasse determinado tratamento, ficaria igual da mãe, da tia e tudo. E era como se tivesse alguma coisa errada no meu cabelo. E aí, com o passar dos anos, da minha experiência, aquilo não era natural e não era confortável, né? Então eu precisava realmente entender o meu cabelo como ele era, aprender a cuidar dele. E eu fiz isso depois já dos meus 25 anos de idade. E agora eu já tenho aí 10 anos de cabelo natural e eu sou apaixonada pela curvatura, pelo volume, por tudo isso. Hoje, para mim, é libertador poder usar o meu cabelo natural e saber usar o meu cabelo natural, com todo o volume que ele tem. Acho que esse é o grande aprendizado. Como vou usar, né? O que vou fazer no cabelo com cacho? E são cachos diferentes, né? Os cachos não são iguais, as pessoas não são iguais. A gente estava falando aqui no começo do programa. Fala pra gente, Larissa, você então usou um lenço que tem uma curvatura, tem como se fosse um aramezinho ali. Isso é fácil de comprar, de achar? Então, esse centros? Aqui você acha pela internet, mas esse em específico é minha prima que faz, que é a Drica. E ela, Drica Rica Acessórios, e ela que costurou, ela que faz e tudo. E ela vende na internet? Ela que me ensinou a amarrar, inclusive. Isso, vende. Que é mais fácil pra fazer essa... A gente vai moldando ele e ele já vai tendo forma. E a Bárbara, que cada vez que vem do Bela de Raiz, é aquele arraso na produção, né? Todo mundo, uau, e esse cabelo aí, Bárbara. Quando ela ficou dourada, né? Foi, quando ela veio com esse dourado aí, já chamou a atenção e... Pra mim, no Bela é um momento relaxante. Eu posso ir e sair descansado, que eu vou sair de lá maravilhosa. As meninas arrasam muito. É verdade. Até agora quem? Larissa. A Larissa, né? Larissa, fala pra gente um pouco sobre até o Bela de Raiz, o pessoal entender, né? Qual é a especialização do Bela de Raiz e como que surgiu, né? A Jéssica, né, que é a proprietária, já esteve aqui outra vez, mas até para trazer um pouco sobre esse conceito do Bela de Raiz. Bom, a Jéssica, ela sempre conta, né, que ela explica sobre a história dela, né? De que ela não tinha pessoas que sabiam cuidar do cabelo dela.
Então ela buscou aprender, estudar sobre, e é um salão especializado em cabelos cacheados, crespos, ondulados. E então lá tem tranças, tem cortes, tem coloração, tudo com técnicas voltadas para o cabelo natural. Puxa, que legal, viu? Então tá aí o Instagram aparecendo na tela para você conhecer um pouco mais. Bela de Raiz. Já tá pronta? Fácil demais. Já tá pronta, já. Olha ali, ó. Fácil, né? Como é que o Pronto, vai chegar se penteado, achando né, lá na produção de novo. ajuda na Brincadeira, praticidade hein? aí do dia a dia, Larissa? Olha, o penteado é uma ótima forma de você economizar tempo, porque uma cacheada, assim, não é muito fácil pra gente arrumar o cabelo todo dia, lavar, finalizar, secar e depois ter todo esse processo, né? Então, assim, quando a gente tem a opção de fazer um penteado, a gente economiza muito tempo. Então, para amarrar um turbante mesmo, é alguns minutos e aí você já está pronta. E já vira um evento, né? Fica algo bem diferente. É muito versátil, né? E tem o turbante, aí tem a trança. É muito versátil. Dona Sueli, como é que a senhora se sente quando acaba de fazer uma trança, quando acaba de fazer um penteado? Fala pra gente. Maravilhoso, né? É voltar às nossas raízes. E fazer parte do Bela de Raiz é isso, é voltar às raízes, tanto no penteado quanto nos cabelos naturais, é isso. Muito bom, autoestima, né, tudo. Né? E não precisa de muita coisa, só as mãos, olha aí. Só as mãos não, e que mãos, né? Só as mãos da Laís. Da Laís. E aí, finalizou, Dona Sueli? Sei. E olha ali um desenho, né? Conforme você tinha falado. Que legal, hein? E quanto tempo dura mais ou menos para ter que retocar ou refazer alguma parte? Essa trança, ela não tem retoque. Ela é uma trança que você faz, você tira e faz de novo. Ela dura em média de 15 a 20 dias. Legal. Dá para lavar tudo? Normalmente, shampoo, condicionador, finaliza o cabelo, seca, tudo normal. Uma pergunta, por que você não usa uma trança? Por que você não usa uma trança? Você acredita que eu uso bastante trança? Aí que aí você vai mudando, né? Versátil. Ah, tá bom. Então tá. É isso. Obrigada, meninas. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada, Dona Sueli, lindíssima. Obrigada. Um prazer, amiga. Maravilhosa. Querida. É só me fazendo aprender. Tudo de bom para vocês. Obrigada pelo trabalho. Vamos mostrar mais uma vez os penteados. Vou me retirar para aproveitar. Sensacional, hein? Olha aí o lenço. Esse lenço, se entrar lá no Bela de Raiz, vai achar também contato, alguma coisa para conseguir esse lenço? Você falou que é a sua... É minha prima. Prima que faz. Vai achar mais fácil no perfil dela, que é Drica Rica Acessórios. Drica Rica Acessórios. Ó, que legal, fácil. Ela é de Rondônia. Drica Rica Acessórios. Mas ela manda para todo o Brasil. Show! Bom demais, hein? Bom. Meninas, obrigado. Obrigado mesmo. Deus continue abençoando esse trabalho tão incrível que vocês fazem, tá? É hora do intervalo, produção, é isso? Então bora pro intervalo, rapidinho. Daqui a pouco estamos de volta trazendo a sua interação por aqui. E o Entre Família já está de volta e agora chegou aquele momento do quadro Fique a Dica. E hoje a nossa dica do dia é esse livro aqui, ó, cheio de conceitos visuais que mostram como o preconceito pode ferir e apagar a beleza da vida. O livro Uma Ideia que Machuca, Preconceito traz ilustrações sensíveis e simbólicas. A obra convida as crianças a refletirem sobre a exclusão, o respeito e a importância da diversidade. O livro transmite a mensagem de que o preconceito entristece o mundo, enquanto a aceitação e o respeito tornam tudo mais bonito e completo. As ilustrações permitem que cada criança perceba a mensagem de acordo com a sua própria sensibilidade. É uma excelente ferramenta para os pais e educadores abordarem o impacto do preconceito de maneira visual e intuitiva, incentivando o diálogo sobre a empatia, respeito e convivência. Esse livro aqui, ó, pertence à Casa Publicadora Brasileira e foi escrito pela Fúlvia. Tá mostrando aqui na tela. Fúlvia Franks, publicado pela Casa Publicadora Brasileira, onde você pode conferir estes materiais e outros materiais para ajudarem os seus filhos a aprenderem sobre respeito,
Se você quiser ter mais informações, adquirir um exemplar como esse, é só acessar cpb.com.br ou ligar para 0800 979 0606. Presentão. Esse aqui tá arriscado, porque esse aqui é de uma mãe aqui, nossa, que eu nem vou falar de quem é. Né, Maíra? Né, Maíra? Do filho dela, né? Do filho dela, né? O Heitor, e ele usa bem esse livrinho aí, viu? É, bem então, bonito. Isso é sinal. Lá no Colégio Adventista, eles têm esse livrinho aqui já para, desde cedo, entender, né, sobre o preconceito, né? Entender que não deve haver o preconceito. O próprio nome do livro já diz, né? Uma ideia que machuca, preconceito, e machuca mesmo, machuca demais. Bom, chegou o momento das interações por aqui também. Você que participou com a gente, mandou aí no nosso WhatsApp. Bora para a tela então e ver essas participações que chegaram. Sara Souza, olá pessoal. Oi, Sara. Confesso que é um processo difícil, porque eu mesma cresci ouvindo preconceitos. Mas depois de estudar e entender que aquela maneira de falar era errada, mudei o posicionamento e, inclusive, corrijo pessoas próximas também. Tá aí, porque às vezes é justamente isso, né, professor? Que a Patrícia comentou também, a gente cresce, né, ouvindo e piadas e não sei o quê, e algumas situações ali normaliza. Parece ser normal. Não, é normal. Mas quando a gente vai tendo conhecimento e vendo, não, isso não é normal, isso não é brincadeira, porque está ferindo outra pessoa. Para quem recebe, né? A importância da educação, né? A importância de uma escola formal, né? de uma instituição onde tenha um projeto pedagógico, onde tenha um regimento, onde tenha uma filosofia de ensino. Uma filosofia pedagógica. Vamos fazer aqui agora a gente está falando de pessoas jovens, a gente está falando, né? A gente trouxe aqui a Larissa, a Laís e eu ainda me considero jovem, né? Mas vamos pensar num público que já passou dos 50, que está nos 60. Como é que a gente quebra? A gente está aprendendo todos os dias, a gente já falou sobre isso aqui, mas como é que a gente quebra? Olha, não é bem assim. Tudo que você fez ao longo da sua vida, como você tratou as pessoas de maneira diferente pela cor da pele delas, ou o racismo, ou... Como é que a gente faz isso? Eu queria te... pergunta. Eu penso assim, já tive experiências nesse aspecto. As crianças, né? Os adolescentes. Não, avô, não é assim mais que fala. Né? Não pode fazer uma piada dessa. Né? Não é, e não só com relação à cor da pele. Né? A gente tem vários preconceitos, infelizmente, né? Você tem hoje catalogados inúmeros preconceitos, né? A gordofobia, o etarismo, né? O que é o velho? Né? O velho é o idoso, mas o que é o idoso? Ele não pode mais estudar, ele não pode aprender, ele não pode namorar, ele não pode passear. O que faz? Ele tem que ficar dentro de casa, né? Então a gente tem que lutar contra isso, e uma das opções é a criança, que lê esse livro lá no Colégio Adventista e chega contando para o avô dele. Né? O avô dele não teve essa oportunidade, é um choque. Né? A gente acha que sempre aprende com os mais velhos, mas não é verdade. Né? O aprendizado é mútuo, né? Vem por todas as fases, né, da vida. Então, uma criança, um jovem... Hoje, por exemplo, eu sou da fase analógica, a Patrícia não. Mas eu nasci na fase analógica. Não, sou também. É? Eu também não. Uma transição, né, Patrícia? Eu fazia a prova em papel de folha ao maço. Eu também. Eu preparava minhas provas no finalzinho, mas ainda com mimeógrafo. Mimeógrafo, eu lembro. Cheirinho de álcool do mimeógrafo. No finalzinho, né? No finalzinho do mimeógrafo. E aí você percebe o quanto, né, a tecnologia evoluiu, né? Então, por exemplo, eu aprendo sobre tecnologia. Como que funciona isso, mexer no WhatsApp. Às vezes um idoso não sabe mexer no WhatsApp. Vai lá o neto, né, do vovô e vai lá e ensina. Não, é assim, vô, mexe aqui, faz assim. No Instagram, manda desse jeito, faz a postagem assim. Toma cuidado com essa postagem, não é só, né, o que o defensor público falou. Pensar é uma coisa, agora escrever, falar, agir é outra. Mas, na verdade, eu acredito que a gente tem que trabalhar já no pensamento. Né? É no pensamento, na conscientização. Esse, para mim, é o processo civilizatório, onde todos são iguais, apesar das diferenças.
Muito bom. Verdade. Temos mais uma interação. Maria Lúcia, boa tarde. Que aula incrível com o professor Wesley, necessária. Em casa, começamos a conversar mais sobre as pequenas piadas que antes a gente deixava passar. Descobrimos que muitas vezes a gente mesmo reproduzia preconceitos sem perceber. Hoje, quando alguém fala algo assim, a gente chama a atenção com carinho e explica o porquê é errado de ser errado, né? Excelente, excelente, Maria Lúcia. É isso mesmo. Como você falou, Patrícia, é o dia a dia de aprendizagem. A gente aprende a vida inteira, em todos os momentos da vida, né? Por exemplo, lista negra, né? Era um termo que eu ouvia muito e falava, você está na minha lista negra. Né? Já é uma conotação racista. Né? Denegrir, né? Deixar de ser negro. Criado mudo. Criado mudo. Né? Aí vem as falas, né, do período colonial, fazer nas coxas, né, que eram as escravas que colocavam o adobe, né, para fazer o telhado, então os telhados ficavam todos irregulares, porque cada escrava tem uma coxa de uma grossura, de um tamanho. Você não sabia, não. Né? Lavar a égua, né, por exemplo, quando o escravo estava lá na mina, e o senhor mandava ele tirar a égua, o cavalo, para lavar. Quando ele lavava o cavalo, sempre sobrava uns filetinhos de ouro. E ali né, o escravo guardava aquilo. Então, o que é lavar a égua hoje é se dar bem, né? Então, muitos escravos compraram a sua alforria assim, né? Então, percebe como todo mundo tem condições de saber, de aprender, né, de ter estratégias de sobrevivência, de vivência e convivência. Né? Então você vê inúmeras palavras, o criado mudo você lembrou bem, né? O criado que fica ao seu lado, mas não fala. Né? Então, ele está ali te servindo o tempo todo. Né? Porque não fala, porque não expõe o que você está pensando, o que você está sentindo. Né? Até isso os escravos não podiam fazer. Né? Tinha só que estar e servir o tempo todo. Estar e pronto. É verdade. Tem mais uma interação para a gente? A Mariana Pereira, boa tarde, Mariana. Priorizamos o diálogo em casa. Quando surge um comentário ou dúvida sobre diferenças, nós perguntamos, ouvimos e explicamos com exemplos. Incentivamos nossos filhos a fazer amizade com pessoas de realidades diversas e conversamos sobre respeito e empatia. Tá aí, duas palavras importantes, né? Respeito e empatia. E aí você falou, né, Binal, da família, né? É ali que começa, né? Tem uma filósofa que eu gosto muito, chama Hannah Arendt. Ela diz que a família protege e a escola prepara. Né? Então a família protege ensinando como fazer uma leitura de um olhar de uma pessoa, se ela está zangada, se ela gostou da brincadeira, como você tem que se comportar quando chega na casa de uma pessoa, né, diferente da sua família, ou que seja um familiar mais distante, né, qual as palavras que você deve usar, os agradecimentos, né, o modo de educação, como se sentar à mesa, essas coisas a família vai protegendo a criança para fazer que ela entenda o mundo dos homens. A escola vai preparando. Então são duas instituições fundamentais e são termômetros para saber se a nossa sociedade vai bem ou não. Verdade. Família e a escola. É verdade. Muito obrigado, professor, por estar com a gente aqui presencialmente. Já esteve em outros momentos presencialmente para a gente falar desse assunto de extrema importância. Obrigado. Obrigado, Binal, Patrícia. É uma honra estar aqui. Parabéns pelo programa, parabéns por toda essa proposta. E fico muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigada pela aula. Eu adorava história, adoro história e essa área. Eu ficaria aqui perguntando várias e várias coisas. Verdade. Obrigada. E o professor até trouxe aqui essa palavra final falando sobre o termômetro, né? O nosso lar sendo o termômetro da sociedade. E eu reforço aquela citação de Ellen White que eu trouxe no começo do programa, onde ela diz: a família é o fundamento da sociedade e o coração da igreja. A prosperidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem da influência das nossas famílias. E aqui está esse grande ponto, para a gente trazer sempre dentro do nosso lar o respeito que nós precisamos passar para toda a sociedade, o cuidado, o acolhimento, enfim. E
No céu, é importante a gente saber que no céu não haverá espaço para muros de preconceitos. E se você quer estar no céu, então pense nisso. A visão de João, lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9, ela mostra uma multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações louvando a Deus diante do trono. Todos os povos, tribos e línguas, e sem distinção de pessoas. Hoje, todos nós, eu e você, somos chamados a viver aqui já na terra, nesse momento, essa realidade celestial. E que as nossas atitudes, palavras, escolhas, elas reflitam sempre o amor de Deus, essa empatia pelas outras pessoas, pelo nosso próximo e combatendo qualquer forma de racismo, de preconceito e que a cada dia a gente leve isso adiante também. E um feliz dia para todos que acompanham aqui o nosso Entre Família. E a gente encerra agradecendo também a pessoas que têm feito a diferença na vida de outras através das suas doações, que são os Anjos da Esperança, que fazem com que a Novo Tempo aconteça. Pessoas que entenderam o chamado de Deus e, através das suas doações, nos ajudam a manter 24 horas no ar programações como essas. Obrigado, Anjo da Esperança. E quem quiser fazer parte também, anjos@novotempo.com é o nosso Pix, tá? anjos@novotempo.com. E é isso, Patrícia. Obrigada, amigo, pela parceria. Tamo junto sempre. Obrigado a todos. Na sequência tem Vida e Saúde aqui. Continue com a gente na TV Novo Tempo. Valeu, gente. Tchau. Tchau.